Olá pessoal, vamos começar a nossa revisão de física para o Enem. Nessa primeira aula, vamos tratar do tema de energia. A gente dividiu esse estudo em duas partes porque a conversa é longa. E na primeira parte vamos definir de um certo modo o conceito de energia e verificaremos alguns de seus tipos e as suas transformações. Na segunda parte vamos tratar do estudo de produção de energia, voltando nossa atenção para os tipos mais comuns de usinas. Vamos lá? Primeiramente, vamos fazer algumas considerações iniciais sobre o tema de energia. No nosso dia a dia, a gente fala bastante a respeito dessa tal de energia. A energia elétrica, tão presente em nossas vidas, é extremamente importante para o nosso conforto. Ela pode ser convertida em energia luminosa, clareando os ambientes, ou se transformar em energia térmica para aquecer a água do banho. Mas não é só de energia elétrica que a gente precisa. Os alimentos que ingerimos nos fornecem energia para desempenhar atividades diárias e manter o corpo em pleno funcionamento. Porém, energia custa caro. Sua obtenção não é simples e nós pagamos por esse serviço. Atualmente, vivemos numa época em que a nossa demanda por recursos energéticos supera as ofertas naturais. Assim, buscar por novas fontes de energia que possam suprir as necessidades humanas de forma mais equilibrada é um novo desafio que temos pela frente. Mas nenhum desses exemplos nos diz o que a energia é, apenas como nós a utilizamos. Você saberia dar uma definição para energia? Pois é, nem eu. Na verdade, mesmo entre os cientistas, energia é um conceito difícil de ser definido. Talvez, para fazer uma comparação, seja tão difícil quanto explicar para alguém o que é o tempo. Então eu vou pedir licença para um dos cientistas mais brilhantes da história, Feynman, físico vencedor do Prêmio Nobel em 1965 e um dos pioneiros da eletrodinâmica quântica. Além de excelente cientista, ele era também um ótimo professor, com boas ideias sobre o ensino. Em um de seus livros, fez uma boa analogia para explicar, de certo modo, o que é energia. Então, eu vou contar para vocês uma historinha sobre um menino chamado Hugo e seus bloquinhos de brinquedo. Esse é o Hugo, o herói dessa história. Oi, Hugo. Hugo possuía 10 bloquinhos de brinquedo, todos idênticos entre si, e passava os seus dias brincando com eles. Ao final do dia, sua mãe ia até o quarto e observava que, não importando o que Hugo fizesse com eles, todos os 10 bloquinhos sempre estavam lá. Sua mãe descobriu uma espécie de lei fundamental. Um belo dia, Dona Mãe do Hugo foi até o quarto e contou apenas 9 bloquinhos. O que aconteceu com a lei fundamental? Epa, peraí, tem alguma coisa debaixo do tapete. É o bloquinho perdido, tá tudo bem agora. Ela vai ficar mais atenta com essas coisas. Outro dia, ao entrar no quarto, ela contou 12 bloquinhos. Como que isso é possível? Pensando um pouco, foi perguntar para o Hugo se alguém esteve com ele aquele dia. Ficou sabendo então que Sérgio, coleguinha de Hugo, veio até a sua casa trazendo os seus bloquinhos para brincarem juntos. Certa vez, encontrou somente 8 bloquinhos. Procurou em toda a casa e não encontrou nada. Lembrou então de procurar na caixa de brinquedos do filho. Só que o Hugo não deixava ninguém abrir a caixa, somente ele. Vai saber o que o Hugo escondia lá dentro, né? Dona Mãe do Hugo precisava de um plano. Ela sabia que a caixa de brinquedos pesava 500 gramas. Pesou um dos bloquinhos e obteve um valor de 80 gramas. Se ela pesasse a caixa e encontrasse um valor diferente, essa diferença poderia ser devida aos bloquinhos ali presentes. Na mosca, a caixa de brinquedos estava pesando 660 gramas. A diferença era de 160 gramas, e como cada bloquinho possuía 80 gramas, ela deduziu que isso se devia aos 2 bloquinhos que faltavam. Grande ideia, Dona Mãe do Hugo. Mas aconteceu que um certo dia encontrou 8 bloquinhos novamente no quarto. Procurou na casa toda e nada. Pesou a caixa e obteve 580 gramas. Havia então apenas um bloquinho ali. Onde estará o outro? Hugo estava tomando banho fazia pouco tempo e ela resolveu procurar na banheira. Acontece que a água estava cheia de espuma e ela não podia ver nada. Mas reparou que o nível de água estava um pouco acima do que ela havia deixado. Como a banheira é graduada, ela sempre preparava o banho do filho deixando o nível de água em 30 centímetros. A família do Hugo é meio estranha. Enfim, acontece que dessa vez estava em 31 centímetros. Pegou um dos bloquinhos que estava no quarto e jogou na banheira. O nível de água aumentou mais 1 centímetro, veja só. A Dona Mãe do Hugo matou novamente a charada.
Assim, à medida em que Hugo aprontava das suas com os bloquinhos, sua mãe deveria desenvolver novas maneiras de verificar que o número total de bloquinhos não se alterava. Perceba que não importa o que Hugo fizesse com seus bloquinhos, sua quantidade era sempre a mesma. Apesar de uma hora ou outra algum bloco sumir, ele sempre poderia ser encontrado em algum outro lugar, se manifestando de diferentes maneiras. Uma ideia importante dessa analogia: a mãe do Hugo nem sempre via o bloquinho sumido, mas fazia algumas observações que indiretamente sugeriam sua presença. A energia, na verdade, se apresenta dessa forma. Não existem bloquinhos de energia, não podemos tocar ou ver essa energia. Apenas lidamos com outras grandezas físicas que indicam a presença de energia. E o mais importante, a energia sempre se conserva. Como eu consigo um pouco de energia? Bem, conseguimos energia através de transferências. Por exemplo, para que os nossos corpos funcionem, retiramos a energia contida nos alimentos que ingerimos. Para assistir um pouco de TV, precisamos de energia elétrica, que é gerada pelas usinas de energia. As usinas, por sua vez, conseguem essa energia elétrica retirando-a da natureza de muitas formas. Na segunda aula, abordaremos com mais detalhes o funcionamento de uma usina. Essas transferências, boa parte das vezes, ocorrem junto com transformações de energia. Ou seja, a energia passa a se manifestar de outra forma. Por exemplo, a função de uma lâmpada é transformar a energia elétrica em luz, que chamamos de energia luminosa, ou energia radiante, pois se trata de uma radiação. Na história que nós contamos no começo dessa aula, a manifestação nos bloquinhos também se alterava. Ora aparecer com uma diferença de massa na caixa de brinquedos, ora aparecer com uma diferença de altura no nível de água da banheira e por aí vai. Essa é uma das ideias mais importantes por trás do conceito de energia. E aí, uma pergunta importante nos surge: é possível criar energia? Categoricamente, não mesmo, de jeito nenhum. A energia que temos no universo é a mesma, sempre foi e sempre será. Pelo menos dentro do paradigma atualmente aceito, né? Como se mede energia? Medimos energia através de uma grandeza física chamada de trabalho de uma força ao longo do deslocamento. Matematicamente, ele pode ser definido como o produto entre a intensidade dessa força, o deslocamento e o cosseno do ângulo compreendido entre eles. No sistema internacional, essa unidade é chamada de Joule, em homenagem ao físico inglês James Joule. Existem também outras unidades de medida mais usuais, como a caloria e o quilowatt-hora. A caloria é bastante presente em estudos de calorimetria e também nas informações nutricionais dos alimentos que compramos. O quilowatt-hora é mais utilizado para se referir à energia consumida por um aparelho elétrico. É essa unidade que vem discriminada em nossas contas de luz. Evidentemente, existem maneiras de se converter joules em calorias e quilowatt-hora, uma vez que todos são unidades de medida da mesma grandeza física, que é a energia. Pois bem, vamos falar agora sobre os tipos mais comuns de energia que classificamos no nosso cotidiano. Comecemos com a energia elétrica. Na aula 3, vamos entrar em mais detalhes sobre a eletricidade. De começo, nos serve dizer que ela está relacionada com a corrente elétrica, que pode ser entendida como o movimento dos portadores de carga em condutores. Quanto maior a energia fornecida, mais corrente elétrica podemos ter no sistema. Temos também a energia térmica, que está associada à temperatura do corpo. A temperatura está associada com a agitação das moléculas que compõem aquele corpo. Pode parecer que não, mas toda e qualquer substância, por mais parada que esteja macroscopicamente, é composta de uma infinidade de partículas que vibram incessantemente. A medida dessa vibração é entendida como a temperatura da substância. Maior temperatura implica no maior grau de agitação, ou seja, mais energia. Podemos também utilizar a categorização de energia em luminosa. Ao longo da história da ciência, o estudo da luz sempre foi um pouco controverso e na realidade ainda é. Na aula 5 vamos tratar mais desse assunto, ao abordar ondas eletromagnéticas. Todavia, podemos dizer por enquanto que a luz é uma onda eletromagnética e, sendo assim, carrega energia. Todas as radiações possuem energia e a luz é uma espécie de radiação. Costumamos às vezes utilizar a expressão energia sonora, nos referindo à energia carregada pelo som. O som também é uma espécie de onda, daquelas que a gente pode fazer com uma mola. Quando nós batemos palmas, por exemplo, agitamos o ar ao redor das mãos. Essa agitação cria zonas de pressão que se propagam pelo espaço, sendo detectadas pelos nossos tímpanos, e assim conseguimos ouvir sons.
um alto-falante, também trabalha com um princípio parecido, fazendo vibrar uma membrana elástica que agita o ar ao redor. Indo para o mundo do pequeno, podemos falar sobre energia química. Ela existe nas ligações químicas que formam as moléculas e está intimamente relacionada com a estrutura da matéria. Quando uma reação química ocorre, os átomos que compõem uma molécula se rearranjam, liberando energia ou necessitando energia para isso. Por exemplo, a fotossíntese realizada pelas plantas necessita de energia para ocorrer. Chamamos esse tipo de reação de endotérmica. Já a combustão libera uma grande quantidade de energia e é um exemplo de reação exotérmica. Já a energia nuclear, apesar de também estar envolvida com o mundo microscópico, não tem relação com as ligações químicas, mas sim com a força nuclear entre as partículas que compõem o núcleo. Ela pode ser obtida quebrando ou juntando núcleos, que conhecemos como processo de fissão e fusão respectivamente. Nosso colega Einstein, cuja genialidade é notória, demonstrou uma equivalência entre massa e energia expressa por essa famosa equação. Numa reação nuclear controlada, um núcleo pode ser quebrado em partes mais ou menos iguais e mesmo que a massa não seja conservada, a energia é. Assim, numa fissão, por exemplo, temos a liberação de uma enorme quantidade de energia que pode ser utilizada para diversos fins. Infelizmente, nem todos eles foram os mais honestos ao longo da história. E por fim, falaremos da energia mecânica. Ela está associada ao estado de movimento de um corpo e costuma ser subdividida em duas espécies. Na primeira situação, temos o caso em que um corpo se encontra em movimento num dado referencial. Estando em movimento, ele possui energia, e isto é fácil de se comprovar. Basta perceber que é preciso uma certa energia para pará-lo. Vemos que a energia cinética está associada à velocidade do corpo. Quanto maior a velocidade, maior a energia cinética para pará-lo ou colocá-lo em movimento. Podemos perceber também que há uma relação entre a energia cinética e a massa do corpo. Maior massa, maior energia também. Matematicamente, ela pode ser expressa pela seguinte relação: meio de mv², com m representando a massa e v representando a velocidade. Repare que a energia é diretamente proporcional à massa. Dobrando-se a massa, dobra-se a energia. Reduzindo-se a 1/3, a energia também reduz 1/3. Porém, a energia cinética é proporcional ao quadrado da velocidade. Isso significa que ao dobrar a velocidade, a energia cinética aumenta 4 vezes. Diminuindo a 1/3, temos uma energia 9 vezes menor. Por isso que uma pequena redução de velocidade pode causar mais impacto do que se imagina. Há situações nas quais o corpo não está em movimento, mas se encontra num estado de movimento em potencial. Por exemplo, se nós rompermos os cabos que sustentam um lustre, ele entra em movimento. Dizemos então que o lustre possui energia potencial gravitacional. A energia potencial é uma energia armazenada pelo corpo relacionada à sua posição num dado referencial. No caso da potencial gravitacional, isso se deve à presença de um campo gravitacional local. Ela também pode ser calculada em função de alguns parâmetros. Imaginemos um corpo de massa m a uma distância h de um nível de referência que nós escolhemos e dentro de um campo gravitacional g. Sua energia potencial gravitacional pode ser calculada pela expressão mgh. Repare que essa energia é diretamente proporcional a todas as grandezas envolvidas. Outro tipo de energia potencial é a elástica, armazenada por corpos que sofrem deformação e restituição, como molas, elásticos, etc. Se uma mola de constante K é comprimida por um corpo de uma certa quantia x, ela armazena uma energia potencial. Para verificar isto, basta liberar ao sistema que o corpo entra em movimento. A expressão matemática para o cálculo da energia potencial elástica é essa aí, meio de kx², onde K é a constante da mola, que representa a sua dureza, digamos assim, e x representa a deformação sofrida, isto é, o quanto o corpo foi comprimido ou esticado em relação à sua posição de equilíbrio. Repare que nos dois exemplos citados tivemos uma transformação de energia potencial em energia cinética. Poderíamos também ter mostrado exemplos contrários. Isso sugere que existe uma transformação de um tipo em outro, indicando uma conservação de energia. Vamos então para o encerramento dessa aula. Podemos enunciar a lei da conservação da energia mecânica da seguinte forma: em um sistema isolado, livre da ação de forças dissipativas, a energia mecânica deverá se manter constante. Veja então que esse tipo de conservação depende de algumas condições. A palavra sistema pode significar qualquer coisa.
uma simples bola de futebol, uma cesta de frutas, etc. Sistema isolado, então, significa que não há nenhuma influência externa de fora do que a gente definiu como sistema. E a outra condição é que não haja forças dissipativas. Todas as forças que transformam a energia mecânica do sistema em outras formas de energia, que veremos adiante, podem ser dissipativas. Vamos tentar entender isso aí com um exemplo. A nossa colega Gertrudes, uma singela galinha, foi abandonada do repouso de uma certa altura em relação ao chão. Vamos inicialmente supor que não haja nenhuma força dissipativa, por exemplo, a resistência do ar. Eu sei que isso é praticamente impossível, mas daqui a pouco a gente chega lá. No instante inicial, com velocidade nula, a energia cinética vale zero, e portanto, a energia mecânica se manifesta somente na forma potencial gravitacional, mgh. E imediatamente antes de atingir o chão, toda a energia potencial gravitacional se transformou em cinética, em meio de mv². Repare que estamos medindo as energias em relação ao solo. A altura nesse instante vale zero e toda a energia mecânica se manifesta na forma de energia cinética. Pelas considerações que fizemos, se a energia mecânica está se conservando, a energia final é igual à inicial. Assim, podemos igualar as expressões e escrever que mgh é igual a meio de mv². Isso nos permitiria calcular, por exemplo, com que velocidade ela chegaria ao solo ao partir de uma altura h, ou, em contrapartida, de que altura ela deveria ser abandonada para atingir o som com uma dada velocidade v. Em outras palavras, se nós conhecermos o estado do sistema no começo ou no fim, podemos prever outros valores ao longo do processo. E essa é uma ferramenta matemática bastante poderosa que te será útil em várias questões do Enem. Em qualquer ponto da queda, a galinha possuirá tanto energia cinética quanto potencial gravitacional, de forma que a soma das duas equivale à energia mecânica total. E no caso em que há dissipação de energia? Bem, a energia final não será a mesma que a inicial. De fato, sofrerá uma diminuição devido às forças dissipativas, por exemplo, a resistência do ar. A variação da energia mecânica deixa de ser nula. Mais especificamente, a diferença de energia final e inicial corresponde justamente ao trabalho realizado pelas forças dissipativas, em outras palavras, a energia dissipada. Temos agora que a energia mecânica não se conservou, mas isso não significa que a energia como um todo não foi conservada. A energia mecânica final é igual à inicial mais aquela parcela dissipada ao longo do processo. Dessa forma, a energia total se mantém constante. Doideira, não? Com isso, podemos fazer o encerramento dessa aula. Lembre-se sempre dessas considerações sobre tipos, transformações e conservações ao analisar questões que envolvem energia. Na próxima aula, voltaremos a abordar esse tema, nos focando em obtenção e distribuição de energia. Vamos revisar o que foi visto? Pois bem, nessa aula, nós vimos que a energia é uma grandeza que sempre se conserva e se manifesta das mais diversas formas. Vimos como é possível obter energia, bem como maneiras de quantificá-la. Vimos os diferentes tipos de energia de acordo com sua utilização e alguns exemplos de transformações de energia e sua conservação. É isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima.